Ninguém quer saber o que você leu, o que você aprendeu dos outros, o que você aprendeu no curso, ou o que você fez na faculdade. As pessoas querem saber o que você venceu. Elas se conectam com a sua superação e não com as suas vitórias. O passado ele tem que deixar cicatriz e não ferida. Se deixar ferida, você adoece e morre. Então, se você não entende de pessoas, você não entende de negócio. Porque as pessoas são responsáveis pelo nome sucesso ou fracasso daquilo que você chama de negócio. Isso vale pra vida também. Uma vez eu tava passando férias com as crianças na Disney e meu telefone tocou, eu atendi. Era um senhorzinho que me mentoreava na época, 70 e poucos anos. Ele me ligou e falou: como é que você tá, Thiago? Tudo bem? Eu falei: tudo bem. Você tá na Disney, né? Eu falei: tô. Por que você atendeu essa ligação? Eu falei: porque você ligou. Ele falou: deixa eu te ensinar uma coisa. Quando você chegar na minha idade, todo o dinheiro que você ganhou, todo o diploma que você tem na parede, nada disso vai fazer sentido quando você olhar pra trás. O que você vai lembrar é: aquelas férias de 2001 com as crianças, aquele Natal de 93 e tal. O que você constrói são memórias, e pra memórias você precisa de pessoas. Então desliga esse telefone, esquece um pouco dos negócios e cria lembrança nos teus filhos e em você. Aquilo foi uma pancada muito forte pra mim, porque eu vi que você entender sobre pessoas tem a ver até com a sua felicidade, não só com o seu negócio, mas com a sua felicidade. Então, quando eu comecei a perceber o valor disso, eu comecei a estudar muito, até porque minhas maiores decepções, minhas maiores frustrações, minhas maiores tristezas vieram por pessoas. Então eu não queria mais repetir aquele ciclo de derrota, de tristeza. E como é que eu posso fazer para que as pessoas não tenham mais esse governo emocional sobre mim a ponto de mudar meu futuro porque elas me ofenderam ou eu me senti ofendido? Quando eu comecei a estudar sobre pessoas, eu comecei a perceber que quanto mais especialista nós somos nelas, mais nós sabemos lidar com a gente mesmo, com nossos problemas, com o nosso sucesso, com o nosso negócio, com a nossa vida, com o nosso casamento e por aí vai, com os nossos relacionamentos. Então eu acredito que se você quer montar um negócio saudável, e hoje eu sou empreendedor desde sempre, mas eu sou empresário há pouco tempo, principalmente depois da minha quebra. Eu quebrei em 2014, eu era empresário no ramo de turismo, quebrei, falei: nunca mais vou fazer isso, nunca mais vou empresariar. Só que o empreendedor ele não consegue ficar quieto, é impressionante. Principalmente quando o seu empreendimento muda a vida das pessoas, resolve o problema de alguém. Então eu comecei a me levantar novamente como empreendedor, dessa vez, graças a Deus, com muito mais força, só que não errando nas coisas que eu errei, principalmente em lidar com gente. Basicamente a minha mensagem é sobre princípios. A mensagem da minha vida é: cumpra princípios. Então quando você consegue ensinar princípios, mas também ensinando a pessoa como cumprir, porque o passado é o maior inimigo do futuro. Se eu cumprir o princípio do investimento, eu vou prosperar financeiramente. Mas peraí, você solta o princípio, mas não ensina o como, você tem que lembrar que nesse como tem o passado da pessoa. Ela viu o pai perder tudo, ela investiu no negócio e perdeu. O passado está sempre atormentando as pessoas. Então eu procuro ensinar o princípio, como cumprir o princípio e como você reeditar. Eu não acredito apagar o passado. Como assim apagar o passado? Vai apagar a sua experiência, então? Vai apagar o que te trouxe até aqui? Você tem que fazer é reeditar aquilo que traz dor pra você, agora ser um fortalecimento. É o exemplo da ferida e da cicatriz. O passado ele pode deixar ferida ou cicatriz. Uma das maiores honras dos guerreiros da antiguidade era mostrar o tamanho das cicatrizes que tinham, porque cicatriz é sinal de que você venceu. Cicatriz é uma recomendação de honra. Ferida tá aberta, ela apodrece com o tempo. Então o passado ele tem que deixar cicatriz e não ferida. Se deixar ferida, você adoece e morre. O que mais impede hoje um empreendedor de virar empresário é justamente o passado, as experiências negativas, o medo. O medo é um sentimento que ele vem de experiências negativas no passado, porque existe um medo comum. Por exemplo, você chega no alto de uma montanha, olha pra baixo, medo. Esse é o medo de alerta, esse é o medo comum. Esse você sempre tem que ter contigo, porque ele te avisa: tem alguma coisa de errado. Você vai num ambiente, tá tudo escuro, você escuta um barulho, você fala: opa, tem alguma coisa de errado. Medo normal, esse você tem que manter. Mas o medo que eu tô falando aqui é o medo emocional, que é o que te trava, é o que te paralisa. Ele é fruto de experiências negativas do passado. Então, por exemplo, o cara que vem de vários relacionamentos quebrados, com pessoas em geral, geralmente no casamento ele vai fazer alguma coisa para quebrar, por causa das más experiências do passado. Então, se o empresário, para passar de empreendedor para empresário, ou seja, oficializar o empreendimento que ele faz, ele não reeditar algumas coisas do passado, o passado vai ser um fantasma que vai impedir ele de avançar, principalmente nos momentos mais difíceis, que é o momento que você tem que decidir rápido e certo. Porque o empresário que se dá bem é o que decide rápido e certo. Os problemas da vida você pode encarar como sofrimento ou como treinamento divino para você passar para a próxima fase. Então, se você não aceitar as situações difíceis da vida como treinamento, ou mais fácil ainda, que é aqui que resolve quase tudo, investir logo no seu conhecimento, você não tem que passar pelo sofrimento.
A minha maior dor hoje como empreendedor é ser fiel ao propósito central. Porque quanto mais sucesso você começa a ter, mais propostas chegam. E se você começa a trocar seu propósito pelas propostas, o jogo de curto prazo pode funcionar, o de longo prazo você cancela. Então, por exemplo, o meu propósito de vida, eu fui chamado para treinar pessoas para que assim eu diminua drasticamente a pobreza e ignorante por onde eu passar. Pobreza essa multifocal, pobreza espiritual, pobreza emocional, pobreza financeira e a ignorância também multifocal. Então, para que eu seja fiel a isso, eu preciso negar algumas coisas do tipo: Brunet, vamos abrir um negócio? Cara, eu tô com uma loja de sapato. Rapaz, você só entra com a imagem, eu entro com tudo. Você vai ganhar muito dinheiro. Só que tem o seguinte: a loja de sapato não tem nada a ver com o meu propósito central. E aí eu tenho que aprender a dizer não. Só que dar um não educado, um não que não fira a pessoa, porque às vezes pode vir no futuro um outro tipo de negócio com a mesma pessoa. Então, a minha dor atual, assim, talvez seja a maior, pelo menos o que está vindo na minha mente agora, é ser totalmente fiel ao propósito central, para que as propostas não falem mais alto que o propósito. O que é propósito para você, Brunet? Propósito é o porquê você faz as coisas. Então, por que eu escrevo o livro? Para treinar pessoas e diminuir a pobreza e a ignorância. Por que eu faço palestra? Para treinar pessoas e diminuir a pobreza e a ignorância. Por que eu prego no YouTube? Porque eu treino pessoas em espiritualidade e tiro elas da pobreza espiritual e da ignorância espiritual. Então, propósito é o porquê você faz o que faz. 4 perguntinhas você tem que fazer. Qual é o meu dom, a minha habilidade natural? Ou seja, nem estudei, mas sei fazer? Natural, não é adquirida. Que eu faria de graça, de tanto prazer que eu tenho em fazer. Qual é a resposta dessa pergunta? Segunda, o que Deus pediu para você fazer? Isso é para quem está conectado e acredita, né? Lógico. Terceiro, o que as pessoas esperam de mim? Mas o que acontece? Se eu aparecer, gente, sexta-feira eu vou fazer uma live como fazer um macarrão carbonara. Pô, ninguém vai querer saber, porque as pessoas não esperam isso do Thiago. Porque as pessoas esperam escutar de você as batalhas que você venceu. Grave isso. Ninguém quer saber o que você leu, o que você aprendeu dos outros, o que você aprendeu no curso, o que você fez na faculdade. As pessoas querem saber o que você venceu. Elas se conectam com a sua superação e não com as suas vitórias. Quando você tem autoridade no assunto, o que é autoridade? O número de batalhas vencidas, as pessoas começam a te escutar e você não pode sair daquilo que as pessoas esperam de você. E a quarta e última pergunta é o que o mundo precisa. O mundo está precisando de quê? Se as 4 respostas convergirem, você descobriu o seu propósito. Ou seja, o que eu sei fazer naturalmente e faria de graça? O que Deus me pediu para eu fazer? Isso para quem acredita. Deus me deu vários sinais, como a gente falou no início sobre a sensibilidade, eu entendi que era isso que eu tinha que fazer. Terceiro, o que as pessoas esperam de mim? Todo mundo que me encontra me dá a direção. Thiago, cara, quando você fala de vida emocional, cara, quando você fala de espiritualidade, me conecta meu coração. Pronto, as pessoas já me dão um feedback do que querem escutar de mim. E quarto, o que o mundo precisa? Será que o mundo está precisando de saúde emocional? Será que o mundo está precisando de conexão espiritual? Tá. Então eu descobri meu propósito. Eu vou usar meu dom de falar em público e de escrever para falar sobre vida emocional e espiritual. É o que eu faço.